termina hoje o ano para o mercado financeiro. É o último pregão de 2025, ano em que a Bolsa de Valores de São Paulo subiu mais de 30%. A Bolsa opera em alta nesse momento. Já o dólar teve momentos bem distintos esse ano. Olha só, abriu o ano a R$ 6,11 e não baixou de R$ 5,60 no primeiro trimestre inteiro, como a gente acompanha aqui no nosso telão. Depois foi a quase R$ 6. Em abril, a partir daí começou a cair, e atingiu R$ 5,27 no começo de novembro, menor valor do ano. Aí voltou a subir nos últimos 30 dias. E nesse momento está cotado a R$ 5,49. No total, o dólar teve uma desvalorização de 10% em 2025, a maior em 10 anos. E em um ano marcado pelo tarifaço, economistas avaliam que o país enfrentou bem os efeitos das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os investidores começaram 2025 de ressaca. Iniciou-se o ano, com um pessimismo ainda muito forte do ano anterior. Isso daí se somou com a discussão toda de guerra tarifária, de discussões a respeito do Trump, do que poderia ser. E também por aqui havia algumas dúvidas a respeito de uma certa dinâmica fiscal. O Brasil ficou entre os países mais penalizados pelo tarifaço de Donald Trump, com uma alíquota extra de 40% sobre as exportações de uma série de produtos para os Estados Unidos, como carnes, café, frutas e máquinas. O economista André Perfeito diz que um trabalho conjunto do nosso governo e de empresários nas negociações comerciais ajudou a reverter o que se desenhava como um desastre e que o mercado financeiro brasileiro, de maneira indireta, acabou beneficiado. Todo o conjunto de política que o Donald Trump estava fazendo ia enfraquecer o dólar. Só que quando enfraquece o dólar, isso começou a gerar uma série de efeitos cascata no mercado de capitais. Um dólar mais baixo sinalizou aí, mais fraco, sinalizou aí uma situação onde os juros teria espaço para começar a cair, e isso daí foi puxando a Bolsa. A gente teve, ao longo de 2025, uma Bolsa que foi mais do que o dobro do que a Bolsa americana em crescimento, valorização, e isso em dólar. Essa valorização se refletiu em 32 recordes de alta do Ibovespa ao longo do ano. Os papéis de bolsa negociados hoje no Brasil, elas estão realmente baratas. Então, esse estar barato, com a valorização da moeda nacional, isso acaba servindo como um atrativo maior para o capital estrangeiro para atuar em bolsa de valores. Além do dólar em queda, um outro fator contribuiu para reduzir as expectativas de inflação. Nós tivemos aí o grande privilégio de ter obtido super safras. Então, a super safra realmente faz com que, principalmente os preços de commodities ou itens alimentícios, eles se acomodem. Então, é isso que está fazendo com que, principalmente no segundo semestre, os preços apresentaram uma certa tendência de queda, trazendo exatamente a inflação dentro do intervalo admitido na chamada meta inflacionária. Então, temos aí um dado interessante, mas que não ainda nos dá segurança para afirmar que os preços realmente atingiram ou estão caminhando em direção à meta inflacionária. No segundo semestre, pesquisas com empresários e analistas de mercado renovaram a confiança de que a inflação vai continuar caindo rumo ao centro da meta estipulada pelo Banco Central. Por outro lado, a situação fiscal do país ainda causa ruído entre os analistas. O professor de economia do INSPER, Otto Nogami, diz que a falta de clareza quanto à trajetória da dívida pública prejudica a política de corte de juros, importante para baratear o acesso a financiamentos e fazer o país crescer. Toda a discussão que ocorreu ao longo de 2025, no que diz respeito à reforma tributária e o arcabouço fiscal, visa exatamente fazer com que o nível de endividamento do governo seja menor. E aí que vem a grande dificuldade, porque de um lado o governo realmente está contingenciando despesas, mas do outro lado ele está abrindo o cofre para outros benefícios e subsídios para a economia. Então essa é a questão mais sensível que nós vivemos no momento. Tanto é que, diante desse cenário, vamos colocar assim, essa convergência da inflação em direção à meta inflacionária, e o desequilíbrio fiscal, é que a taxa de juros ela se permanece num patamar relativamente alto.